Não é justo dizer que o Nordeste é sustentado pelo Sul e o Sudeste. Talvez alguém até pudesse dizer o contrário. Olá, eu sou o Pedro Fernando Neri e esse é o Conta Comigo, o podcast do IDP com os números da economia. Hoje vamos falar sobre a conta dos estados. Afinal, quanto cada estado paga de impostos e quanto recebe de volta? Você talvez já tenha visto por aí textos ou vídeos falando que os estados do Norte e do Nordeste, em particular, recebem muito mais do que pagam para a União. Enquanto isso, os estados do Sul e do Sudeste quase não receberiam de volta o dinheiro que mandam para Brasília. É como se esses estados fossem explorados pelos demais ou até fossem burro de carga do Brasil. Vamos começar sendo claros: isso não é verdade. Os dados que viralizam são manipulados. Eles até reportam os impostos e contribuições pagos por cada estado, mas não reproduzem o quanto o governo federal realmente gasta em cada um. Nessas contas, são incluídos somente os valores de transferências constitucionais, como o Fundo de Participação dos Estados, uma parcela pequena do orçamento federal que de fato é desenhada para dar mais para os mais pobres. Só que boa parte do que o governo gasta não está aí. O orçamento público é principalmente uma grande folha de pagamento, de benefícios e salários. É o caso da Previdência Social, como nos estados do Sul e do Sudeste existe uma população mais velha e também mais empregos com carteira assinada, é para lá que vai a maioria do gasto com aposentadorias, pensões e auxílios. Já no Norte e Nordeste, é mais comum o uso de benefícios assistenciais, normalmente de menor valor. Os estados mais ricos também recebem mais benefícios do FAT, seguro-desemprego e abono salarial, e têm maior concentração de servidores públicos federais, como os das universidades e também os militares. Uma conta levando em consideração todos os gastos, incluindo com obras, vai mostrar que, na verdade, o Sul e o Sudeste recebem mais do que se pensa. Vamos olhar os números corretos de quanto cada estado recebe do governo federal. Conta comigo. 400 bilhões de reais é o quanto recebe o estado campeão, São Paulo, o mesmo que a Bahia, o Maranhão, o Ceará e Pernambuco somados. 300 bilhões de reais é o quanto recebem os 3 estados do Sul. 180 bilhões o quanto recebem os 7 estados do Norte. Quando a gente divide pelo total da população, o valor recebido por habitante chega a ser igual em lugares ricos como São Paulo e Santa Catarina e lugares mais pobres como Pará e Pernambuco, em que o governo gasta o mesmo, cerca de R$ 8.000 por pessoa. Esses dados foram publicados no Observatório de Política Fiscal do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, para o ano de 2022. O saldo continua sendo negativo nos estados mais ricos, ainda que bem longe da desproporção dos números que circulam na internet. É da lógica de qualquer federação que estados mais pobres no saldo entre impostos e gastos recebam um pouco mais, a fim de diminuir a desigualdade regional. Essa é também uma forma de compensação que é feita no orçamento, porque a economia, em qualquer território, tende a se aglomerar em uma parte dele. Isso vale para países, estados, cidades. Uma parte ou partes do espaço vai concentrar cadeias de fornecedores, redes de trabalhadores e know-how, às vezes por razões históricas, às vezes pelo desenho de políticas públicas que favorecem essa região. As vantagens de produzir nessa aglomeração acabam atraindo por sua vez mais negócios e mais pessoas, reforçando a riqueza, o que na economia de redes é descrito como rich gets richer. Em alguns países, a concentração é intensa ao redor de uma única cidade, uma capital, como na Argentina, na França, na Inglaterra. E em quase todos os países, a região mais rica se ressente de repassar recursos para a região mais pobre, seja por preconceito, ou seja porque o comportamento dos seus moradores é diferente daquele dos moradores das cidades que foram mais expostos a uma economia moderna. Então fica aquele estereótipo de alguém mais devagar ou até mais preguiçoso. Só que aí os ganhos de estar em uma federação passam despercebidos. Veja que a parte menos rica fornece um mercado consumidor protegido, não pode tarifar produtos da parte mais rica, nem fazer seus próprios acordos de comércio com o exterior. Ela também tende a exportar serviços ambientais e capital humano para essa área mais próspera. No Brasil, a gente pode lembrar que é a preservação da floresta amazônica que permite o regime de chuvas que contribui para a energia elétrica e a produção de agro no sul, ou lembrar dos migrantes nordestinos e seus descendentes que fundaram ou chefiam empresas em São Paulo, por exemplo. Caso anedótico é o dos cearenses, que são sempre boa parte dos aprovados no ITA, e depois serão engenheiros que contribuirão
para o PIB daquela região, não do seu estado natal. No Brasil, a gente tem ainda outra particularidade. As regiões mais ricas são as que mais recebem os gastos indiretos do governo, as chamadas renúncias fiscais, que acontecem quando o governo abre mão de arrecadar tributos para um tipo de atividade ou de pessoa. Mesmo quando a gente considera os números por habitante, são as regiões mais ricas do Brasil que mais se beneficiam dos gastos tributários, os gastos indiretos do governo, que são de cerca de 500 bilhões de reais por ano. Conta comigo. 46% é o total do gasto tributário que vai para o Sudeste, 16% o que vai para o Nordeste. Essa conta, na verdade, nem inclui a isenção sobre lucros e dividendos, uma política concentradora de renda que também beneficia essas mesmas regiões mais prósperas. Todos esses números já são suficientes para negar que o Nordeste seja sustentado pelo resto do Brasil. Mas nesse debate, a gente também tem que considerar que o Nordeste é prejudicado por uma série de decisões econômicas que nem entram nessas contas. O principal imposto do Brasil, o ICMS, é arrecadado não onde um produto é consumido, mas principalmente onde ele é produzido. Perde o Nordeste. As renegociações das dívidas dos estados beneficiam os mais endividados, que são os mais ricos. Perde o Nordeste. Os desembolsos do BNDES privilegiam áreas de maior produtividade. Perde o Nordeste. Se um governador de uma região pobre abrisse um livro de teoria do desenvolvimento, ia perceber que ele não pode fazer a maioria das políticas sugeridas ali, porque ele está preso na federação. Impor tarifas para proteger sua indústria da competição vizinha não pode, porque a federação é uma espécie de área de livre comércio, ele não pode tarifar um produto vindo de São Paulo. Facilitar a entrada de equipamentos europeus ou americanos para desenvolver um determinado setor também não pode, porque aí tem tarifa para proteger exatamente a indústria do Sudeste ou do Sul. E muitas políticas da nossa federação são decididas apenas por Brasília. Em tese, o capital deveria ir para as regiões mais pobres, explorando suas vantagens comparativas. Mas se o governador quiser desenhar uma legislação trabalhista amigável à produção de um determinado setor, ele não pode. Tem que usar a lei nacional, a CLT. Se quiser construir resorts, cassinos nem se fala, para se apropriar economicamente das suas praias, vai esbarrar em leis e órgãos de meio ambiente, como o IBAMA ou o Ministério Público Federal. Se quiser copiar o modelo de educação de um país asiático e substituir os piores professores, também não poderia. Regras de servidores são delimitadas pela Constituição Federal. Se quiser combater uma facção impondo penas mais duras para os crimes que ela mais pratica, também não vai poder. Só que em outros países, os governos locais às vezes podem sim ter maior papel em áreas importantes para o desenvolvimento econômico, como trabalho, meio ambiente, funcionalismo e segurança pública. Nessa perspectiva, há uma bola de ferro presa impedindo um crescimento maior das regiões mais pobres. Por tudo isso, não é justo dizer que o Nordeste é sustentado pelo Sul e o Sudeste. Talvez alguém até pudesse dizer o contrário. O nosso podcast sai na segunda e na sexta-feira. Eu sou Pedro Fernando Neri e você pode me seguir e seguir o IDP nas redes sociais. Até a próxima, conta comigo!